Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo nós vamos conversar sobre charge e variação linguística. Eu gostaria de começar parabenizando vocês por estarem aí atentos, tentando aprender um pouco mais sobre os conteúdos da língua portuguesa. Vamos começar? Então, peguem aí os materiais, para ficarem com condições de fazer as atividades propostas e vamos ver aqui os objetivos estabelecidos para essa aula de hoje. Observe que, então, eles consistem em relembrar os elementos composicionais da charge, identificar as variações linguísticas e inferir o significado de palavras ou expressões. Então, só para a gente relembrar aqui, a charge, que é um estilo de ilustração, tem como objetivo satirizar alguém, alguma situação ou acontecimento atual. Por isso, ela está relacionada com o contexto social, histórico, cultural ou político referente ao momento em que é publicada. Normalmente, as charges são publicadas nas seções de artigos de opinião e cartas dos leitores, justamente por indicarem opiniões e juízos de valores por parte de quem enuncia, no caso, o chargista. Então, vocês provavelmente já leram algumas charges, algumas histórias em quadrinhos, algumas tirinhas e devem ter percebido que existem ali algumas diferenças, algumas especificidades de cada gênero desses, Nas histórias em quadrinhos, nós temos geralmente um número maior de quadrinhos, visa mais o entretenimento, ali uma linguagem mais descontraída. Já nas tirinhas, a gente tem um número menor de quadrinhos do que nas histórias em quadrinhos. A gente tem ali nas tirinhas 2, 3 quadrinhos, às vezes 4, mas é um número menor. E a charge, ela constitui-se de 1 ou 2, no máximo, ali, quadrinhos. Então, a charge tem um objetivo de promover uma reflexão um pouco mais profunda sobre um aspecto da sociedade, pode ser relacionado à questão política, econômica ou a um comportamento social. E tem sempre esse objetivo de provocar o humor, com muita ironia e muitas vezes com desenhos que fazem uma caricatura da situação que o chargista pretende ilustrar. Então, nesse sentido que a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre esses elementos composicionais que constituem a charge. Então, vamos começar aqui com a leitura de uma delas. Observem aqui, vocês têm as ilustrações, os desenhos, as imagens que constituem a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é uma das características da charge. E vocês têm os elementos que constituem a linguagem verbal, que são as palavras aqui presentes. Então, com relação à linguagem verbal, nós temos as seguintes palavras. Isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Com relação aos aspectos da linguagem não verbal, a gente tem a figura de uma professora olhando, num tom ali explicativo, dando uma orientação séria para o menino. Os dois estão com livros nas mãos e a professora faz essa afirmação que está ali embaixo que acabamos de ler. E aí, vocês sabem o que é software? Então, percebam ali também as expressões faciais dos personagens, tanto do menino quanto da senhora, da professora. Então, o software, como vocês já imaginam, já ouviram falar provavelmente, é o conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados. Então, tem aqui a presença de uma linguagem simbólica, uma linguagem figurada, na medida em que a professora afirma que as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros, por meio da leitura. A leitura faz com que as pessoas adquiram uma quantidade imensa de informações e enriqueçam aí as suas estruturas cognitivas, o seu intelecto. Mas nesse momento a professora está dando uma ênfase e uma importância ao livro, ao material impresso, certo? Continuando então. Também a gente vai aprender o que é estrangeirismo. Leiam aqui comigo. O estrangeirismo ocorre quando incorporamos palavras que são de outras línguas ao nosso idioma para nos referir a objetos ou ideias. Então, aquelas palavras que foram sendo incorporadas à língua portuguesa, nem todas estão no nosso dicionário. Então, a gente utiliza aí palavras oriundas do inglês, como hot dog, drive-thru,
lavacar, entre outras tantas palavras aí de origem da língua inglesa, né, e que já foram incorporadas no nosso vocabulário, embora muitas vezes nós não as encontremos no dicionário, formalizada como pertencentes à língua portuguesa, né? Nós também utilizamos palavras de origem italiana, né? Nós falamos geralmente espaguete, lasanha, pizza, né? Que são as palavras aí que vieram aí, né, de outra cultura e foram aí sendo incorporadas gradativamente à nossa língua portuguesa, né? Então chamamos a essas palavras de estrangeirismos, certo? E aqui a professora usou, né, um estrangeirismo também nos elementos da linguagem verbal presente nesta charge. Então, quem localizou aí a palavra software entendeu bem, né, qual que é aí a ideia do estrangeirismo. Parabéns, né? Vamos continuar as nossas reflexões. Para começo de conversa, então. A língua pode variar por influência de alguns fatores, como, por exemplo, profissão, escolaridade, faixa etária, diferenças existentes entre uma região e outra ou situação comunicativa, certo? Então, nós podemos usar determinadas variantes linguísticas. Vai depender de quem é o nosso interlocutor, com quem que a gente está conversando. A mesma maneira que nós conversamos com os nossos colegas, com os nossos amigos, é diferente da forma como a gente escolhe as palavras para conversar com um avô, com uma avó, um tio, uma tia, que também é um outro repertório linguístico diferenciado daquele que nós somos solicitados a utilizar quando estamos numa situação de maior formalidade, conversando na escola com a professora, com o diretor da escola, né? Então existem aí variantes linguísticas que nós utilizamos enquanto falantes da nossa língua materna, certo? E é um pouquinho disso que a gente vai entender aí ao longo dessa aula. Então, você já percebeu que a linguagem utilizada para conversar com os amigos é diferente daquela empregada para falar com sua mãe, avó ou com a sua professora? Provavelmente sim, certo? A isso chamamos de variantes linguísticas. Vamos observar como que se processa essas variantes aqui nesta charge agora. Observem aqui então as ilustrações que constituem a linguagem não verbal e o diálogo entre os personagens. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Então vocês observem aqui que tem os elementos da linguagem verbal e não verbal, né? Verbal as palavras, não verbal as ilustrações, as imagens, as expressões faciais ali dos pais do garoto, né? A expressão facial dele, tudo isso a gente tem que fazer uma leitura para entender a globalidade da charge. E aqui a gente vai aprender um outro conceito agora, a partir dessa charge, que é internetês. Não sei se vocês já ouviram falar em internetês, mas é a linguagem utilizada quase que exclusivamente na internet, porque permite o uso de abreviações, símbolos gráficos, GIFs, emoji, figurinhas e combinações de letras e números para formar uma palavra. Observem ali que existe uma combinação de letras ali também e de números e também caracteres no final ali da fala do garoto, né? Então, qual será o símbolo, que ideia ele tentou representar ali ao desenhar esses caracteres no final da frase dele, né? Então, isso que a gente chama de internetês, essa linguagem utilizada, né, nos ambientes virtuais, foram gradativamente sendo construídos aí alguns códigos e algumas formas de se expressar por meio da língua portuguesa, né, e nesse aparato que constitui ali a linguagem verbal, foram inseridos alguns símbolos. E aí, vou pedir para vocês agora, então, refletirem um pouquinho sobre esta charge, essas questões linguísticas que estamos estudando, e identificarem o internetês presente nela. Ok? Então, mais um tempo para essa atividade.
Retornando, então, na charge, o internetês está na fala do garoto. Não é verdade. Observem ali que o não, se a gente for colocar na norma culta, dentro da gramática padrão da língua portuguesa, nós colocaríamos as letras N, A, O e teria um tio no A para formar a palavra não. Esse seria de acordo com a norma culta, né? Seria o não de acordo com a linguagem formal. Mas ali o garoto está conversando com os pais dele, né? E aí ele, no diálogo, foi reproduzido a forma como ele escreveria se fosse conversando ali no ambiente virtual, por meio de WhatsApp ou por meio de Messenger, usando uma das redes sociais. Então, a gente tem também a palavra que foi escrita com EH, né, para simbolizar talvez um som mais aberto do mas que na linguagem formal, padrão da língua portuguesa, nós escreveríamos apenas a letra E com um acento agudo, certo? E, então, nessa frase a gente tem ali um exemplo, né, do internetês. E também nós tivemos símbolos ali, né? Então, bem como no símbolo de expressão facial, é um símbolo que identifica uma expressão facial, né? Parece-me que ele ficou meio zangado, assim, não gostou muito da fala dos pais, né, de chamarem a atenção dele. Então, há um exagero, uma vez que o internetês, até o momento, influencia dessa forma apenas a escrita, né? Nós não temos aí as marcas desse internetês semelhantes na linguagem oral, na linguagem falada, mas na escrita aparecem aí algumas formas de escrever diferenciadas, que a gente chama de variantes, né? Variantes linguísticas. Mais a leitura aqui, pessoal, acompanhem comigo. Mais uma leitura. Aê, professora! Eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do new português. Observem que a professora ali também tem um balão de pensamento, né? E nesse balão de pensamento aparece um ponto de interrogação, né? Então, como será que a professora reagiu diante dessa variante linguística utilizada pelo garoto num ambiente de sala de aula, né? Como já foi dito no início da aula, vocês sabem que as variantes linguísticas elas são utilizadas de acordo com os interlocutores dentro de um determinado contexto, né? Então, se eu estou num contexto de parque, com colegas, com pessoas próximas, primos, irmãozinhos, enfim, eu utilizo uma linguagem ali do ambiente familiar que é apropriada para aquele contexto, né? Uma variante linguística dentro desse contexto que nós chamamos de contexto de enunciação, né? Enunciação porque é ali que os discursos são enunciados, é ali que os falantes se pronunciam, e dentro desse contexto eu posso utilizar determinadas palavras que vão constituir ali as variantes linguísticas, dependendo dos interlocutores, das pessoas com quem eu estou. Se eu estou em um outro contexto de enunciação, com outros interlocutores, num ambiente, por exemplo, de maior formalidade, como é a escola, então será que é adequado eu utilizar a mesma variante linguística que eu utilizaria no contexto com familiares? Então essa é uma questão que a gente pode refletir para compreender melhor como nós devemos selecionar as palavras que constituem o nosso repertório linguístico e utilizá-las dentro de um determinado contexto, com determinadas pessoas, né? Com determinados interlocutores. E vamos para a nossa segunda atividade. Então, vocês vão reler novamente os elementos da linguagem verbal presentes nesta charge, vão analisar ali as expressões faciais, né? Os balões, o balão de pensamento, de diálogo dos personagens, e responder a seguinte questão. Por que aparece um ponto de interrogação para refletir o pensamento da professora? E aí, qual será que foi a intencionalidade do chargista ao colocar esse ponto de interrogação num balão de pensamento? Um tempo para mais esse exercício. Vamos treinar a escrita, pessoal. Então, vocês vão escrever aí 2, 3 linhas explicando isso, ok?
Então, pessoal, uma sugestão aqui, uma proposta, né, de resposta seria mais ou menos vocês afirmarem que o ponto de interrogação representa a dificuldade da professora em compreender o que o aluno diz. Isso acontece porque ele optou por uma variante linguística informal e muito específica de um grupo de falantes, ao qual a docente, não pertence. Né? Então, a gente tem aí esse repertório linguístico, essa variante linguística selecionada pelo garoto para utilizar num ambiente de sala de aula, né? A interlocutora nesse momento é a professora e muitas vezes a professora não decodifica todas as palavras utilizadas em determinados ambientes, certo? Então, o que a gente tem ali? É uma variante linguística utilizada num contexto que talvez exigiria uma maior formalidade, né? Uma maior aproximação da linguagem, uma aproximação da norma culta, né? Para que a professora pudesse compreender ali na totalidade a intencionalidade do garoto, certo? Também vocês podem ter colocado outras respostas aí, terem escrito outras coisas, né? Por exemplo, será que a professora também pode estar com dúvida se chama ou não a atenção do garoto com relação à variante linguística que ele utilizou? Né? Então, existem também outras possibilidades de resposta que vocês podem ter acertado também. E agora vamos fazer mais uma leitura. Eu vou pedir para vocês observarem as diferentes palavras para se referir à mesma fruta. Então, tangerina, bergamota e mexerica. E vocês conhecem algumas delas? Ou será que estamos falando da mesma fruta? Né? Já ouviram falar em mexerica? Provavelmente sim. Mimosa, poncã. Né? Mas sabiam que essas palavras, dependendo da região do país, elas podem ter outros nomes. Né? Então, elas podem ser chamadas também de tangerina, bergamota, mexerica. Então, há alguma reflexão aqui sobre essa questão das nossas variantes, aí, dependendo da região onde é utilizada a palavra. E agora eu vou propor a terceira atividade, então, para a gente fazer uma reflexão aí. Então, vocês têm aqui 3 quadrinhos, né? O primeiro quadrinho, olha a bergamota. O segundo, olha a tangerina. E o terceiro, olha a mexerica. Então, observem as setas abaixo e explique as diferenças lexicais. Né? Então, as palavras a gente podemos denominá-las de léxico. E o conjunto de todas as palavras é aí um conjunto lexical. Então, eu vou pedir para vocês analisarem as palavras bergamota, tangerina e mexerica, né? E tentar explicar as diferenças lexicais, as diferenças de uso dessa nomenclatura para se referir ao mesmo fruto. Né? Então, percebam que bergamota é uma palavra utilizada em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e é claro que as palavras não se fecham numa determinada região. À medida que as pessoas vão se mudando, vão interagindo com outras pessoas, elas também vão influenciando a forma das pessoas falarem, né? Mas digamos que predominantemente a gente tem essas regiões aí que mais utilizam a palavra bergamota. E outras regiões do Sul e no Nordeste utilizam tangerina, mexerica. Certo? Agora eu vou pedir para vocês analisarem aqui comigo, então, essa questão do léxico, né? Então, memorizem aí a questão do léxico, que a diferença lexical está aqui, né? Em bergamota, tangerina, mexerica, 3 palavras diferentes, ou seja, 3 léxicos, digamos assim, que identificam aí a mesma fruta. Então, bergamota é uma palavra usada lá em Santa Catarina, como eu já tinha dito, e também, às vezes, no Rio Grande do Sul. Né? Já em outras regiões, pode ser usado mexerica, e vocês também podem usar outras palavras aí para expressar o nome desse fruto, certo? Então, o que nós estudamos nessa aula? A gente relembrou os elementos composicionais da charge, né? Identificamos algumas variações linguísticas e inferimos o significado de palavras ou expressões. Certo? Então, assim, na charge, para a gente então memorizar, a gente tem ali que o chargista, ele tenta promover no leitor uma reflexão sobre um determinado aspecto que aconteceu no dia a dia, no cotidiano, né? Mas para promover essa reflexão, ele faz desenhos, às vezes caricaturas, traz ali algumas ilustrações, algumas expressões faciais, que têm por objetivo promover o humor dos leitores.
né? Mas esse humor é promovido de uma forma irônica, né? Eles usam muito da sátira, né? Que é aquela ideia da tiração de sarro de determinados comportamentos sociais, de determinadas situações políticas, econômicas, enfim. Então a charge ela tem essa característica de promover essa reflexão mais aprofundada, né? E também nós estudamos aí as variantes linguísticas, né? Vimos que as palavras elas podem ter diferença lexical dependendo da região e vimos também que as variantes linguísticas, as palavras selecionadas por nós ao nos reportarmos a determinadas pessoas, precisam de sofrer algumas variações, dependendo dos nossos interlocutores, certo? Então, nessa aula nós aprendemos sobre charge, sobre os seus elementos composicionais, sobre variantes linguísticas, conhecemos o que é internetês, estrangeirismos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.